do terceiro ano, boa tarde. Tia Miriam passando aqui, mas dando uma passadinha bem rapidinha, tá? Só para deixar um recado que hoje é sexta-feira, sextou. Hoje quem vai dar a videoaula para vocês é a tia Ingrid. Prestem atenção nas explicações da tia, tá? Fiquem atentos a todas as dicas. E para lembrar vocês que hoje é o dia do desafio da matemática, ainda multiplicação, é o desafio da multiplicação. Lembra que a tia pediu para todo mundo estudar aquela tabuada que foi pegar na escola, preencher a tabuada e estudar, porque na sexta-feira, tia Ingrid, no terceiro ano da manhã, tia Miriam, no terceiro ano da tarde, ia fazer um desafio com vocês. Então, daqui a pouquinho, depois da nossa aula, assim, no meio da nossa aula de matemática, a tia vai lançar o desafio para quem não assiste no Meet, tá? A tia vai colocar o nomezinho lá no grupo. O nome que a tia botar no grupo vai ter que falar tabuada bonitinha pra tia, tá? Se a tia pedir tabuada do 5, Kaique Nascimento, Kaique Nascimento vai falar pra tia toda a tabuada do 5. Aí o Kaique pode usar da criatividade dele, pode ser a tabuada cantada, a tabuada recitada, modelo de poema, de poesia, tá? Ele vai falar da maneira que ele quiser, mas tem que ser, ó, certinha. Tia colocar lá em Miguel, a tia que é a tabuada do 9, multiplicação. Miguel vai ter que botar o vídeo lá, falando a tabuada do 9 todinha, tá? Pra tia no vídeo, faz o vídeo, pede a mamãe ou o papai, quem tiver com você pra gravar, vai mandar o vídeo pra tia ver. Deixa eu ver mais quem. Davi Azevedo. A tia quer que você fale pra tia a tabuada do 4. Davi vai lá, ó, arrasar na tabuada do 4 pra mim, tá? Então é assim que vai acontecer o nosso desafio. Tia jogou o nome lá, fala a tabuada pra tia, manda o vídeo pra tia na hora, tá? Pode ser enviado pra tia no horário da aula. Para aqueles que têm dificuldade de mandar no horário da aula, pode estar mandando depois, tá? Mas não deixe de mandar, porque como a tia falou, é um trabalho de matemática, tá? Começava no preenchimento da tabuada todinha, no estudo da tabuada todinha e no desafio que a tia vai fazer hoje, tá? Então se liga aí. Agora um outro recadinho que a tia Miriam quer deixar, não é pra vocês não, tá? Pra vocês foi só o desafio da matemática, pra vocês ficarem ligados que daqui a pouco a tia vai começar a chamar vocês aí no grupo. É pro seu responsável escolar, tá? Papai, mamãe, vovô, vovó, titia, quem te leva na escola, tá? A tia quer que vocês prestem, senhores responsáveis, bastante atenção no início do vídeo, que a tia Ingrid vai estar dando um recadinho muito importante em relação ao que vai acontecer na escola na próxima semana, tá? Dos dias 5 até o dia 9 de outubro. A tia quer que vocês prestem atenção, porque vai ser uma coisa bem maneira que vai acontecer na próxima semana, tá? Que a tia ficou muito contente que eu vou vê-los, nem que seja por uma semana. Então, prestem atenção no recadinho da tia Ingrid, tá? Fiquem ligados no recadinho da tia Ingrid, porque eu fiquei muito feliz. Então, prestem atenção no recadinho da tia Ingrid, tá? Vai falar logo no comecinho. E depois eu vou estar postando no grupo, tá? Tudo que ela vai falar lá no vídeo, preste atenção no vídeo, que a tia Miriam vai colocar lá no grupo depois as informações para vocês estarem lendo também, tá? Referentes a isso que a tia Ingrid vai falar no vídeo. Eu quero que vocês tenham uma boa aula, tá bom? Prestem atenção nas explicações da tia Ingrid, façam as atividades direitinho. Se liga nos nomes que eu vou colocar no grupo, que daqui a pouco a tia vai começar a chamar para falar a tabuada, tá? E depois que vocês acabarem tudo, aí sim, né? Sextou, vocês podem ir lá assistir a série favorita na Netflix, um desenho bem bacana, ou jogar no videogame ou online, que agora a garotada só joga online, né? Os Free Fire da vida, a tia não gosta muito não, mas vocês gostam, né? Vocês ficam jogando aí com seus colegas e também conhecem outras pessoas de outros lugares, né? Também é bacana conhecer fazer novos amigos, é bacana. Então aí sim, depois que acabar tudo, depois que passar o desafio da tabuada, que todo mundo, ó, arrasar no desafio da tabuada, aí sim, vocês podem curtir a sua sexta-feira. Mas só depois de acabar as atividades, então se liga. Hoje tem
português, tá? Separem aí os materiais, hein? Português, matemática e aprender a pensar, galera, que a gente tem que pensar, hein? Em algumas atitudes que a gente faz que são atitudes corretas, que são atitudes erradas, coisas que a gente gosta, que a gente não gosta de fazer, né? Como vimos ontem no Aprender a Ser, que tem coisas que a gente não gosta, né? Mas temos que fazer, né? Então vamos lá, tá? Peguem esses materiais, curtam a aula, prestem atenção na tia Ingrid e um beijo da tia Miriam pra vocês, tá? Fiquem com Deus. Olá, meus amores do terceiro ano, bom dia para os meus amores da manhã, boa tarde para os nossos amores da tarde, nossa, porque é meio da tia Miriam, tá? Estou tirando uma colinha aí, tá, meus amores? Bom, sextou, galera, final de semana tá aí, ó, pegando fogo, porque tá fazendo calor, né? Como costumam dizer por aí, está um sol para cada um, que tá muito quente, mas antes de aproveitar aí o final de semana, a sexta-feira, temos atividades, ok? Mas, antes das atividades, eu tenho alguns recadinhos para vocês, tá? Primeiro, falando que hoje tem desafio da matemática. Sim, lembra aquela tabuada que a tia Miriam falou para vocês? Para pegarem lá na escola, onde vocês estariam preenchendo essa tabuada. E eu com o terceiro ano da manhã, tia Miriam com o terceiro ano B da tarde, nós iríamos aí sortear, não é? Os alunos e a tabuada. Como assim? Eu vou escolher um aluno e esse aluno vai cantar, falar uma poesia, vai dançar, enfim, vai escolher o que vai fazer com a sua tabuada. Mas a tabuada tem que estar na ponta da língua, não vale ficar olhando, tirando cola do papel não, tá? A tabuada tem que estar na ponta da língua. Por exemplo, Felipe vai falar pra mim, vai cantar, vai recitar, enfim, a tabuada do 5. Então o Felipe vai gravar um vídeo contando pra mim a tabuada do 5. 5 vezes 1 é 5, 5 vezes 2 é 10, 5 vezes 3 é 15 e assim vai, tá? Ou se quiser cantar, porque tem no YouTube tabuada cantada. Tem ritmo de funk, de pagode, sertanejo, de hip hop, enfim, tá? O estilo que vocês quiserem, vocês vão escolher, vão gravar um vídeo e vão mandar pra mim, tá? Terceiro ano da manhã manda pra mim, terceiro ano B manda pra tia Miriam, tá? Nós vamos aí falar no nosso grupo, tá? Eu no terceiro ano da manhã, tia Miriam no terceiro ano da tarde. Nós vamos falar o que cada aluno vai falar da sua tabuada, tá? Não se preocupem. Uma outra coisa muito importante, tá? Quero aí que vocês prestem bastante atenção. Chama a mamãe, o papai, a vovó, o vovô, a irmã, o irmão, o papagaio, o periquito, o cachorro, brincadeira, tá? Mas chama aí o responsável, a família aí, que o assunto agora é sério, tá? O que vai acontecer? Na próxima semana, segunda-feira, de segunda a sexta-feira da semana que vem, nós iremos trabalhar diferente. Como assim, tia, diferente? Nós iremos receber vocês, alunos, na nossa escola. Terceiro ano A, manhã, terceiro ano B, no seu horário da tarde. Tia, como assim? Essa semana nós iremos fazer algumas atividades diferentes com vocês, tá? Para isso, eu peço aí a compreensão, o apoio, tá, da família, dos seus responsáveis, para que estejam levando vocês à nossa escola, tá? Nós iremos fazer 2 horários, tá? São 2 grupos diferentes, para quê? Para não ter aglomeração, para não ter tumulto, tanto na hora de entrar quanto na hora de sair, principalmente dentro da sala de aula, tá? Eu, terceiro ano manhã, tá? Vou colocar o meu primeiro grupo para o horário de 8 às 10 da manhã, tá? Segundo grupo, tia, 10h15 ao meio-dia. Tia, por que esse intervalo de 15 minutos?
Para quê? Para que não haja aquela confusão, aquele tumulto na hora da saída, tá? O pessoal do primeiro grupo vai sair tranquilinho, às 10 horas. Vou ter tempo, esses 15 minutinhos, de organizar a nossa sala, deixar ela limpinha e organizada, para receber o outro grupo, e assim vocês também não terão contato, não ficarão, né, transitando muita gente para lá e para cá, tá? A turma da tia Miriam, ela também irá fazer os 2 horários, tá? Não se preocupe que ela também, assim como eu, estaremos colocando um informativo no nosso grupo, tá? Então fiquem ligadinhos aí, porque a segunda-feira da sexta-feira da semana que vem, nós iremos trabalhar dessa forma, tá? Então aí fiquem ligadinhos, quem ficar no primeiro grupo, quem ficar no segundo grupo, tá? E peço, por favor, a compreensão mais uma vez, tá? O apoio aí da família, para que vocês estejam levando os nossos alunos até a nossa escola, tá? É de suma importância esse contato, tanto nosso professor quanto eles com o aluno conosco, tá? Nós fazermos essa troca, tá? E peço também, por favor, que vocês sejam pontuais no horário. Para quê? Para o aluno não ficar lá muito tempo esperando, o outro grupo já está chegando e o aluno continua lá, tá? Então, por favor, sejam aí pontuais no nosso horário, para que não haja esse tipo de confusão, tá? Então, falei aí do recadinho do desafio da matemática, tá? Não esqueci do de português que eu falei lá na segunda-feira, onde vocês iriam narrar um conto de terror. Lembra? É só até segunda-feira que vem. Depois, não adianta, que eu não vou aceitar mais, tá? A gente sempre dá um prazo de 1 semana para que vocês se organizem melhor, para vocês estarem fazendo os trabalhos, tá? Não há desculpa, hein? Não quero ouvir desculpa, tá? Então, hoje, matemática, desafio de matemática que eu vou estar colocando lá no grupo. Tia Miriam também vai estar colocando no grupo dela, tá? A narração do conto de terror de português até segunda-feira, não pode passar disso, tá? E a nossa atividade da semana que vem, que nós iremos trabalhar dessa forma, tá? Então fiquem aí atentos aos grupos, tá bom? Aos horários, tudo direitinho. Mais uma coisa, lembrei, não teremos lanche, tá? Não vai ter hora de lanche. Então, quem é da manhã, tome aí um café reforçado, tá? Leve a sua garrafinha de água, principalmente, ó, a sua máscara, não esqueçam, tá bom? E, claro, o seu material, tá? Não quero ninguém trocando material, não esqueçam lápis, borracha, apontador, estojo, não esqueçam, tá? Porque não podemos ficar trocando material colega um com o outro, cada um com o seu material, certo? Recado dado, entenderam? Se tiver alguma dúvida, é só me procurar no privado, tá bom? Que aí, tanto eu quanto a tia Miriam, estaremos aí tirando as dúvidas de vocês, se caso houver alguma dúvida, tá bom? Bom, então agora, vamos lá para as nossas atividades de hoje. Vou começar por matemática, tá? Onde nós continuaremos falando sobre a divisão, só que hoje vamos falar sobre a divisão exata e a divisão não exata, tá? Coloquei 2 exemplos aqui para poder explicar a vocês, para vocês entenderem um pouquinho melhor, tá? E em português, ortografia, vocês vão ver algumas atividades com S, SS, C e cedilha, certo? E para encerrar, fechar com chave de ouro hoje, sexta-feira, o livro de Aprender a Pensar, tá? Então vem comigo, vamos hoje aqui agora, matemática. Vamos fazer aí esses 2 exemplos para vocês ficarem ligadinhos e logo após vamos seguir com o livro de matemática, tá? Então vamos lá. Primeiro aqui, divisão exata. Tia, o que é isso, divisão exata? Vamos descobrir, tá? Eu tenho aqui o número 84 dividido por 4. O que vai acontecer aqui? Eu sempre falo para os meus alunos, tá? Quando eu tô no Meet com eles, né? Que a gente tem um contato melhor pelo Meet do que assim pelo vídeo, tá? Queria eu que todos participassem pelo Meet, mas eu entendo, eu sei, né? Que muitos aí dependem do celular da mamãe, do papai, para estar fazendo as atividades, acompanhando assim as aulas, tá?
Então, mas prestem bastante atenção aqui, tá? O que eu falo? Antes de começarmos uma divisão, eu preciso saber se esse meu número aqui, que no caso aqui está representando a dezena, ele é maior ou se ele é menor que o número 4, no caso, o meu divisor, tá? Se ele for maior, eu posso dividir pelo número 4 tranquilo. Se ele fosse menor, aí eu não poderia. Aí eu teria que dar a mão ao coleguinha aqui do lado, a gente costuma falar assim na educação infantil, né? Dar a mão ao coleguinha aqui do lado e formarei um outro grupo, um outro número, que no caso seria o 84, tá? Mas não é o caso aqui, tá? No caso aqui, o 8 é maior do que o 4, então eu posso dividir ele sem nenhum problema, tá? Então, vamos lá. Vou lá na minha tabuada de 4. 4 vezes algum número que vai me dar 8 ou chegar perto de 8. Que número é esse? Vocês sabem aí? Então, vamos lá. É o número 2, tá? 4 vezes 2 é igual a 8. Para 8, nada, tá? Tem duas formas de fazer a divisão, tá? Dessa forma direta que eu estou fazendo e tem a outra com a conta de diminuir, tá? Que depois eu vou mostrar a vocês, mas primeiro vamos com essa daqui. Então vamos lá, continuando. Fiz a minha, né, que está representando a casa da dezena, vou para a casa da unidade. O que eu vou fazer agora? Vou baixar o meu número 4 aqui. Lá na minha tabuada de 4, 4 vezes algum número que vai me dar 4 ou chegar próximo a 4. Que número é? Número 1. 4 vezes 1 é igual a 4. Para 4, nada. Tem mais algum número aqui para fazer a divisão? Não. Então, fechei a minha conta. Tia, agora por que divisão exata? Então, vamos lá. Esse aqui é o meu quociente. Esse é o meu resultado, quociente. Para eu saber se a conta é uma conta exata ou não exata, eu tenho que verificar se o meu resto deu 0. Se fiz a divisão, o meu resto deu 0, opa, essa aí é uma conta exata, tá? Então, quando vocês fizerem a divisão que o resto der 0, essa é uma conta exata. Agora, vamos descobrir uma conta não exata, uma divisão não exata. Eu coloquei aqui o número 26 dividido por 5. Então, vamos lá, como eu falei aqui na primeira. Vou na minha casa da dezena. Olha o que eu falei aqui, ó. 2 é menor do que o 5. Então, eu não posso dividir. O que eu vou fazer? Eu vou juntar a minha dezena com a minha unidade e vou formar o número 26. Deixa eu pegar uma outra caneta aqui, que essa aqui está começando a falhar, tá? Então, formei o número 26. Vou lá na minha tabuada de 5. 5 vezes algum número que vai me dar 26 ou vai chegar próximo a 26. Que número é esse que vai chegar próximo a 26? 5 vezes esse número aí que vocês falaram, número 5, tá? 5 vezes 5 é igual a 25. Para 26 faltam quantos números? Um número. Tem um outro número aqui que eu possa dividir? Não, então eu encerrei a minha conta. Lembrando que esse daqui, o 5, é o meu quociente. E esse daqui é o meu resto. Para eu saber se a minha divisão é exata ou não exata, eu tenho que verificar o meu resto. No caso aqui, o meu resto foi 1. Então, eu sei que essa conta aqui, ela é não exata, tá? Por quê? Porque o meu resto foi 1. Tia, se fosse 2, não exata. 3, não exata.
Foi um número diferente de 0, é uma conta não exata. É 0, a conta é exata, tá? Agora, uma outra forma que eu falei para vocês aqui, de fazer essa conta aqui. Vou mostrar para vocês, deixa eu só apagar aqui. Então, vamos lá. Apaguei aqui para mostrar para vocês, tá? A mesma conta, o mesmo número, só que uma forma diferente. 4 vezes o 2 é 8. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o número 8 e vou colocar ele aqui embaixo e vou diminuir. 8 menos 8 é igual a 0. Vou pegar o número 4 e vou colocá-lo aqui ao lado. Vou de novo na tabuada. 4 vezes 1 é igual a 4. Vou colocar o 4 aqui e vou diminuir. 4 menos 4 é igual a 0. Tem algum número aqui? Não. Fechei a conta, tá? Essa é uma outra forma de divisão. Eu prefiro fazer assim, porque assim é mais prático, é mais rápido do que a gente ter que ficar fazendo a conta de diminuir se a gente já sabe o número que vai dar, tá? Bom, então esses são os exemplos de conta exata, quando o meu resto for 0, tá? E não exata, quando o meu resto for qualquer outro número, menos 0, certo? Deu para entender? Então agora vamos para o livro, na página 26. Então vamos lá, página 26 do livro de matemática. Não esqueçam de sempre colocar a data, tá? Que eu sempre peço a vocês colocar a data aqui em cima, tá? Para vocês saberem qual foi o dia que vocês fizeram essa atividade. Então, dia 2/10, né? Já estamos aí em outubro, começamos o mês de outubro, tá? Então, coloquem aí 2/10, não esqueçam. Então, vamos lá para as atividades. Divisão exata e divisão não exata. A professora Maria quer organizar 36 cadeiras em 6 filas com 4 cadeiras, em cada uma no pátio da escola para uma apresentação de teatro. Sobrarão cadeiras? Desenhe as cadeiras que faltam e em seguida complete as frases. Então aqui o que vocês farão? Nesses quadradinhos aqui onde estão faltando as cadeiras, vocês irão desenhar essas cadeiras que faltam, tá? E nesse quadro aqui ao lado, vocês irão completar essa listagem aqui, colocando as multiplicações de 6. Como assim? 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, quanto que dá? E 6 vezes 3, quanto que é? Coloca o resultado aqui. 6 vezes 4, quanto que é? Coloquem aqui. E assim vocês farão até o último aqui, tá? E depois tem aqui a divisão. 36 dividido por 6. Quanto que dá? Façam a continha, tá? Façam aqui do lado, ó, aproveitem esse espaço. Façam a continha aqui do lado da divisão para vocês poderem achar o resultado da divisão de 36 por 6. Poderão ser formadas quantas fileiras? E não sobrarão cadeiras, tá? Então, o resultado da sua divisão é o número de fileiras que você vai colocar aqui, tá? Como não há sobra, o resto dessa divisão é 0, tá? Quando o resto de uma divisão é 0, dissemos que a divisão é exata, ok? E se fossem 40 cadeiras? Quantas fileiras com 6 cadeiras em cada uma poderiam ser formadas? Sobrariam cadeiras? Então, aqui o que vocês farão? As fileiras você já sabe que é 6, tá? As fileiras são 6 fileiras com 6 cadeiras. E a quantidade de cadeiras que você vai colocar aqui? Primeiro você vai ter que fazer a divisão, tá? 40 dividido por 6. Com o resto igual a, ou seja, o quociente, aquele número que fica embaixo da chave, vocês colocarão aqui, tá? E o resto é igual a, vocês colocarão aqui, ok? E aí o resto que der é o total de cadeiras que vocês vão colocar aqui, tá? Mas para isso vocês precisarão fazer a divisão, 40 dividido por 6, tá?
Armem a continha, tá? É importante vocês armarem a continha para vocês poderem saber calcular, tá? Quando o resto de uma divisão é diferente de zero, dissemos que a divisão não é exata, tá? Como assim, tia? Vou demonstrar para vocês aqui. Na próxima página, nós vamos ver isso, tá? Vou fazer a demonstração para vocês através do material aqui, ó, da atividade do livro digital, tá? Vou colocar aqui antes mesmo de fazer a explicação dessa atividade da página 27. Então, vamos lá? Vocês assistirem, tá? E entenderem melhor o que é uma conta exata, uma divisão exata e uma divisão não exata. Oi, Felipe! Oi, Sofia! O que você está fazendo? Um álbum para as fotos que tiramos na praia. Que legal! E como você está fazendo? Bom, estou tentando descobrir quantas páginas vou precisar para colocar as fotos. Quantas fotos você tem? 44. E quantas fotos você quer colocar em cada página? Quero colocar 4 fotos em cada página. Você pode fazer uma divisão por estimativa. Quantos 4 cabem em 44? Acho que 10. 10 vezes 4 é igual a 40! E 44 menos 40 é igual a 4. Puxa, ainda sobram 4. E quantos 4 cabem em 4? Com certeza 1, pois 1 vezes 4 é igual a 4. E 4 menos 4 é igual a 0. Muito bem! Agora é só somar. 10 mais 1 é igual a 11. Então, se eu colocar 4 fotos por página, vou precisar de 11 páginas. É isso mesmo! Mas você também pode resolver esse problema de outra maneira. Como? Fazendo cálculo com o algoritmo usual da divisão. Começamos dividindo 4 dezenas por 4, que dá 1 dezena e resta 0 dezena. Agora, dividimos 4 unidades por 4, que dá 1 unidade e o resto é 0. Assim, nessa divisão, o resto é 0 e o quociente é 11. Entendi. 44 dividido por 4 é igual a 11. Sim, e quando o resto de uma divisão é igual a 0, dizemos que a divisão é exata. Mas, Sofia, se eu quiser colocar 5 fotos em cada página, quantas páginas eu vou precisar? Como você quer resolver? Vou agrupar as fotos de 5 em 5 para ver o que acontece. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 grupos de 5 fotos. E sobram 4 fotos. E o que isso quer dizer? Que vou precisar de 9 páginas. 8 páginas com 5 fotos e 1 página com 4 fotos. Sofia, como ficaria esse cálculo com o algoritmo usual da divisão? Bom, como ao dividirmos 4 dezenas por 5 não obtemos dezenas, colocamos 0 no quociente e dividimos 44 unidades por 5. Que dá 8, pois 8 vezes 5 é igual a 40. E 44 menos 40 é igual a 4. Ainda sobram 4.
Já sei. 4 é o resto dessa divisão. Muito bem. O resto é 4. E o quociente é 8. Então, quando dividimos 44 por 5, o resultado é 8 e sobram 4. Isso mesmo! Quando uma divisão tem resto diferente de zero, ela é chamada de divisão não exata. Legal! Agora você pode me ajudar a montar o álbum? Claro! Clique em um dos níveis para começar. Vamos lá, agora vamos jogar comigo? Então prestem atenção. Vou começar pelo número 1, tá? Complete a divisão por estimativa, colocando os quocientes parciais no local correto. Então vamos lá, vou começar aqui, tá? Nós temos aqui 3 números. Eu vou ter que colocar eles aqui na minha ordem que eu fosse fazer a minha divisão aqui da conta, tá? 69 dividido por 4. O que eu vou fazer? Eu vou lá na minha tabuada de 4, vou procurar um número vezes 4, que me dá 69 ou chega perto de 69, tá? Como a nossa tabuada de 4 só vai até 40, então qual é esse número? 10 vezes quem que me dá 40? É o 10. Então, vou colocar o 10 aqui, tá? 4 vezes 10 é igual a 40. 69 menos 40 é igual a 29, certo? Aí agora eu vou fazer de novo a minha divisão. 4 vezes algum número na minha tabuada que vai me dar 29 ou chega perto de 29. Qual é esse número na tabuada? É o número 6. Por quê? 4 vezes 6 é igual a 24. 29 menos 4 é igual a 5, ok? Vou de novo na minha tabuada de 4. 4 vezes algum número que vai me dar 5 ou chegar perto de 5. Que número é esse? O número 1. Muito bem! Vamos continuar? Clique em um dos níveis para continuar. Veja como a Juliana e o Caio dividiram 98 por 7. Quem calculou corretamente? Clique na alternativa correta. Então vamos lá, deixa eu explicar para vocês antes de marcar aqui, tá? Nós temos aqui duas opções de conta. A primeira conta, 98 dividido por 7, tá? Então aqui, ela fez aqui, no caso a Juliana, ela foi a multiplicação. 7 vezes 1, que é igual a 7, para 9, faltam 2. O que ela fez aqui? Baixou o número 8, colocou ao lado do 2, formando o número 28. Lá na tabuada de 7, ele foi lá procurar um número que chega perto de 28. O que ele colocou? Ele colocou o número 3. Por quê? 7 vezes 3 é igual a 21, certo? De 21 para 28 faltam 7. De novo ela voltou lá na tabuada e achou o número 1. 7 vezes 1 é igual a 7, para 7, nada. Essa foi a conta que a Juliana fez, tá? E o Caio? O que o Caio fez? Ele foi lá primeiro resolver a casa da dezena, assim como a Juliana fez aqui, tá? No caso aqui, a casa da dezena está o 9 representando 90. 7 vezes algum número que me dá 9 ou chega perto de 9. É o número 1. Por quê? 7 vezes 1 é igual a 7. Para 9, faltam 2. Baixou o número 8, formando assim o número 8, tá? Lá na tabuada do 7, 7 vezes algum número que me dá 28 ou chega perto de 28. Eu tenho um número, tia, que me dá o valor exato de 28, que é o quê? É o número 4. 7 vezes 4 é igual a 28. Para 28, nada, tá? Então, qual desses dois aqui fez a conta correta? Foi a Juliana ou foi o Caio? A Juliana, ela foi um pouquinho longe, né? Porque 3 vezes 7 é igual a 21. Olha quanto aí faltou
ela podendo colocar já direto o número 4, que dá o número exato de 28, né? Então aqui, quem fez a conta correta foi o Caio. Muito bem! Vamos continuar? Clique em um dos níveis para continuar. E último. Agora, veja como a Juliana e o Caio calcularam o resultado de outra divisão. Quem calculou corretamente? Clique na alternativa correta. Então aqui, ó, nós temos duas contas feitas de maneiras um pouco diferentes, mas que o resultado do quociente e o resto são iguais, tá? Vocês podem ver, ó, a Juliana, o quociente dela deu 11 e o resto deu 7. O do Caio também, quociente 11, 11 e resto 7, tá? São maneiras diferentes de fazer a conta, mas que dão o mesmo resultado. Eu, quando eu faço a conta de divisão, faço até mesmo com os meus alunos no quadro, eu faço dessa forma aqui, direta, tá? Do que ficar fazendo conta de diminuir para saber quanto que dá, tá? Como assim, tia? Aqui ela colocou 8 vezes 1 é igual a 8. Então, ela colocou o 8 aqui. 9 menos 8, 1. Baixou o número 5, formando o número 15. 8 vezes 1 é igual a 8. Ela colocou o número 8 aqui de novo. 15 menos 8 é igual a 7. Fechou a conta porque não tem mais nenhum número aqui para fazer a divisão, certo? Agora vamos para essa forma aqui, que é a forma que eu acho mais fácil de fazer, tá? E é a forma que eu faço com os meus alunos do terceiro ano A. Casa da dezena, 9. Eu sempre peço para eles olharem se esse primeiro número aqui, ele é maior ou menor que o meu divisor, tá? Se ele for maior que o meu divisor, eu posso dividir ele sem problema nenhum. Agora, se ele for menor, eu não posso dividir. Eu tenho que chamar o coleguinha do lado, formar o número, os dois juntos, para poder fazer a divisão, tá? Mas aqui no caso, o 9 é maior do que 8, então eu posso fazer essa divisão. O que que eu vou fazer? Vou lá na minha tabuada de 8. 8 vezes algum número que me dá 9 chega perto de 9. Que número é esse? É o número 1, como já está aqui. Então, 8 vezes 1 é igual a 8. Para 9, falta 1. Coloquei 1 aqui. Percebam que eu não precisei fazer a conta de diminuir. Eu já fui direto no meu resultado, tá? O que que eu fiz agora? Baixei o número 5. Formei o número 15, tá? De novo, fui lá no número 8, na multiplicação de 8. 8 vezes algum número que me dá 15 ou chega perto de 15. 2 passa. 2 dá 16. Eu não posso colocar número maior. Eu tenho que colocar número menor, que seja próximo ou igual ao número, tá? Maior não posso. Então, 8 vezes 1 é igual a 8. De 8 para chegar a 15, faltam quantos números? Faltam 7. Tem mais algum número aqui? Não, então acabou a minha divisão, tá? As duas formas estão corretas, ok? Não estão erradas, não. As duas formas estão corretas. Só que aqui a Juliana preferiu fazer com a conta de diminuir. E aqui o Caio, como eu, faço a conta já direta, tá? Então, no caso aqui, os dois estão corretos. Parabéns! Você terminou esta atividade! Tá? Então aqui Clique em um dos níveis. terminamos aqui, ok? Vamos voltar agora lá para o nosso livro para a gente continuar a nossa atividade, tá bom? Então vamos lá. Calcule e classifique cada divisão em exata ou não exata, tá? Vocês viram aí no vídeo que aquela divisão exata é aquela aonde o resto ele dá 0, ok? E na divisão não exata é aquela aonde o resto dá número diferente de 0, certo? Para isso, precisa fazer o quê? Armar a continha para poder você saber qual é o seu resto e qual é o seu quociente, tá? Façam a divisão, resultado aqui, resto aqui e a divisão vocês coloquem aqui embaixo, tá? 50 dividido por 2, quanto que dá? O resto que sobrou. 19 dividido por 4, o resultado,
o resto e a divisão embaixo. Então, a sua divisão, onde está escrito aqui, ó, divisão, você vai escrever se ela é exata ou não exata, tá? O resultado aqui, o resto aqui é o quociente que vocês vão colocar, aqui o resto, e aqui vocês vão escrever se é uma conta exata ou não exata, tá? Depois, observe o que Caio e Melissa concluíram. Eu tinha 8 morangos para dividir igualmente entre Melissa e mim. Cada um ficou com 4 morangos e não sobrou nenhum morango. A divisão de 8 por 2 é exata. Então, o número 8 é par. Aí vem a Melissa aqui do outro lado. Eu tinha 13 pêssegos para dividir igualmente entre Caio e mim. Cada um ficou com 6 pêssegos e ainda sobrou um pêssego. A divisão de 13 por 12 não é exata. Então, o número 13 é ímpar. Agora, descubra se o número é par ou ímpar. Para isso, vocês terão que fazer a divisão, tá? Tia, vou fazer a divisão por quanto? Quantas crianças eu tô vendo aqui? 2, certo? Então, vocês farão todas as divisões por 2. 37 dividido por 2, 62 dividido por 2, 128 dividido por 2, 213 dividido por 2. E aí, depois que vocês fizerem a conta, vocês vão ver qual foi o resultado. Se o resultado for par ou ímpar, escrevam embaixo, tá? Ó, na linha aqui de baixo, vocês vão escrever se essa conta é conta par ou ímpar. Na terça-feira, no período da manhã, a professora do 3º ano levou seus 35 alunos para o laboratório de informática. À tarde, foi a vez da professora do 4º ano levar seus 26 alunos ao laboratório. As professoras sempre pedem aos alunos que se sentem em duplas, mas nesse dia Davi ficou sem par. Em que classe Davi estava? Então, o que vocês vão fazer aqui nesse número aqui? Vocês farão quase a mesma coisa daqui de cima. Por quê? São quantas classes que usam o laboratório? São 2 classes, não é isso? A turma do 3º ano e a turma do 4º ano. Então, vocês farão a divisão primeiro do 3º ano. 35 alunos dividido por 2. E depois vocês farão a divisão dos alunos do 4º ano, que são 26 alunos. 26 dividido por 2. Fez a divisão das 2 contas, aí vocês vão saber qual foi a classe, né, que teve aí o Davi, que infelizmente aí o nosso amigo Davi ficou sem par, tá? Então, façam primeiro a conta da divisão para vocês descobrirem qual foi a turma que o Davi pertence. Vamos para a próxima página, página 28. Vocês farão uma atividade no encarte de vocês, tá? Tabuleiro do encarte 1, marcadores e dados do encarte 2, tá? Prestem atenção aí nas dicas, hein? Jogadores, 2 ou 4 duplas, tá? Chama a família aí para brincar com vocês, hein? Momento aí de diversão. Aproveita que hoje é sexta-feira. Chama aí a família para fazer essa atividade com vocês. Regras. Cada jogador ou dupla participa com um tabuleiro e 18 marcadores. Os jogadores ou as duplas decidem quem começa a partida. Quiser jogar par ou ímpar, façam aí o par ou ímpar para ver quem começa, tá? Cada jogador ou dupla, na sua vez, lança 2 dados. Todos os jogadores adicionam os pontos obtidos no lançamento dos dados e procuram cada um em seu tabuleiro uma divisão nas cobras verdes que tenha como quociente esse valor. Essa divisão pode ou não ser exata, tá? Se a divisão escolhida for exata, o jogador ou a dupla coloca um marcador sobre ela. Se a divisão escolhida for não exata, além de colocar um marcador sobre ela, na cobra verde, o jogador ou a dupla deve colocar outro marcador
no resto dessa divisão, na cobra vermelha. Em cada lançamento dos dados, se houver uma divisão exata ou não exata, os jogadores ou as duplas devem colocar os marcadores em seus tabuleiros. Caso um jogador ou a dupla não coloque nenhum marcador, seu adversário poderá verificar se realmente não há nenhuma divisão no tabuleiro. Se houver, o adversário terá direito de colocar um de seus marcadores em qualquer um dos restos da cobra vermelha do outro jogador ou da dupla. O jogador ou a dupla que completar primeiro uma de suas cobras verdes vence o jogo. E se completar primeiro a cobra vermelha, perde o jogo. Em caso de empate, vencerá o jogador ou a dupla que tiver mais fichas colocadas em todas as cobras verdes. Então, vamos lá para a próxima página. Olha aí. Depois de jogar, então, primeiro vocês terão que jogar, tá? Para vocês poderem fazer essas atividades, tá? Marque com um X a resposta correta. O que a soma dos dois pontos dos dados representa? Aquele dado que vocês vão utilizar para fazer o jogo do encarte. Ele vai representar o quê? Dividendo, divisores, quocientes ou resto. Estamos falando de divisão, tá? Então, no jogo aí, na soma dos dados, o que o dado aí, o que os pontos dos dados ele está representando? B. O que representa os números que apresenta na cobra vermelha? Então, olhando lá para a cobra vermelha, prestem atenção lá, tá? E respondam. Representa o quê? Dividendos, divisores, quocientes ou restos? Davi e Bia estão jogando. Observe como está o tabuleiro de Bia. Esse aqui é o tabuleiro da Bia, tá? As cobras vermelhas dela, com algumas verdes, algumas divisões, e temos aqui a cobra vermelha com a divisão e o número 1 aqui, tá? Davi lançou os dados e obteve a soma 2. Quais são as possíveis divisões que Bia pode marcar nas cobras verdes? Ou seja, vocês vão ter que fazer a divisão para vocês descobrirem qual é essa divisão aí que teve a soma 2, tá? Os números estão aqui, ó, tá? 17 dividido por 5, 36 dividido por 2, 32 dividido por 4, 18 dividido por 9, 72 dividido por 9 e 31 dividido por 9. Então, para vocês descobrirem qual é, vocês terão que fazer a conta da divisão para poder saber qual dessas contas teve a soma 2. Se Bia colocou um marcador sobre a divisão 18 dividido por 9, na jogada seguinte, qual é a soma que não pode aparecer nos dados para que Bia não perca o jogo? Então, para isso, tem que vir aqui de novo. 18 dividido por 9, quanto que dá? E aí, vocês vão ter que marcar, cadê aqui o marcador? Ó, na seguinte jogada, qual é a soma que não pode aparecer nos dados para que ela não perca o jogo, tá? E aqui finalizamos a nossa atividade de matemática de hoje, tá, meus amores? Então, façam com bastante atenção, tá? Porque são bastante divisões, para que vocês aí não tenham dúvidas, tá? Contas exatas terminadas com resto 0, contas não exatas terminadas com resto qualquer outro número menos 0, tá? Então, terminando matemática, vamos agora para o livro de português. Olá, pessoal! Hoje vamos falar do uso da cedilha. A cedilha é um sinal que aparece debaixo da letra C. Só podemos usar cedilha quando depois dela vierem as vogais A, O, U, produzindo o som de sa, como na palavra dança, so, como na palavra abraço, su,
como na palavra açude. Uma regrinha importante é que a cedilha nunca é usada no início de uma palavra. Junto às vogais e I, usa-se apenas a letra C, como na palavra céu e na palavrinha saci. Olá, hoje vamos aprender sobre o uso do S ou SS na escrita das palavras. Primeiro vamos entender onde se aplica o SS, pois ficará mais fácil entender onde se usa o S. Neste primeiro exemplo, podemos deduzir que a palavra é promessa, certo? Pois bem, quando eu tenho uma vogal antes e outra depois, e o som que eu busco é o som de S, então eu uso SS. Só para ter certeza, vogal você lembra o que é, né? Nosso alfabeto tem 5 vogais. Quais são elas? Isso mesmo, A, E, I, O, U. Então, retomando. Promessa tem vogal antes e depois, portanto, usamos SS. Em missão, note que temos uma vogal antes, outra depois. Quando eu pronuncio missão, eu tenho o som de S, são, então eu uso SS. Massa, vogal antes, vogal depois, eu uso SS. Vamos deduzir. Profissão, temos uma vogal antes, uma vogal depois, também uso SS. Professor é a mesma situação, vogal antes, vogal depois, então eu uso SS. E agora, que palavras vamos formar? Qual é o som de S que eu busco? Podemos deduzir que a palavra é abuso. Perceba que abuso não tem som de S, mas sim o som de Z. Muito bem. Quando a palavra é escrita com S, mas tem o som de Z, eu uso um S só, mesmo ela estando entre 2 vogais. Olha mais um exemplo. Casa, zá, som de Z, então é S. Bondoso, zo, tem som de Z, então uso S. Poetisa, zá, tem som de Z, então uso S. Coisa, zá, tem som de Z, eu uso S. No início das palavras, nunca uso SS, sempre usarei S. Exemplos: sapo, sapato, serpente, sino, sorvete, sorte. Entre consoante e vogal, eu uso S. Exemplos: concurso, note, o S ali entre o R e o O. Discurso, o S está entre R e O. Compulsivo, o som está entre L e I. Expulso, o som está entre L e O. E por hoje é só, pessoal. Espero que tenham aprendido um pouco mais e até a próxima. Então, vamos lá. Em português, página 26, ortografia S, SS, C ou cedilha, tá? Leia a tirinha. Conheço um remédio que acaba com qualquer gripe. Isso ali, o vampirinho, né? Atim! Espirrou. Valeu, Mumuinho. O que é isso? Chá de alho. Olha aí como é que a mumiazinha, né? O muminho, desculpa, muminho, tá, gente? Fez aí com que o vampirinho aí bebesse, tomasse o chá de alho. As personagens dessa tirinha fazem parte de que história em quadrinhos? Fazem parte da Turma da Mônica ou da Turma do Penadinho? Lembra na outra aula que eu falei, né, sobre as histórias em quadrinhos? Tinham 2 personagens lá também, vocês lembram? Como Muminho descobriu que Zé Vampir estava gripado? Então, o que aí o vampirinho aí, o vampir fez que o Muminho aí descobrisse que ele estava gripado? Como Zé Vampir se sentiu após experimentar o remédio para a gripe e por quê? Então, aqui, ó, ele experimentou, né, no quadrinho como vocês estão vendo, e aí vocês vão descrever aqui o que ele sentiu quando ele tomou o remédio e o porquê.
Releia a tirinha e observe as letras destacadas, tá? Percebam aqui, ó, nós temos algumas letrinhas destacadas, ó, o cedilha aqui, SS aqui, tá? Então percebam aí, prestem bastante atenção. Que som é representado por essas letras? Qual é o som que ao pronunciarmos, nós falamos, sai da nossa boca? Que som é esse? Escreva outras palavras com esse mesmo som, mas representado por letras diferentes, tá? O som S pode ser representado pelas letras S, C, cedilha e o grupo SS. Letra S, no início das palavras, no começo da sílaba antecedida por consoante e no final da sílaba seguida de uma consoante. E ainda no final da palavra para indicar plural. Exemplos: semana, como vocês estão vendo ali, ela está no início da palavra. Ensino, ela está no meio da palavra. Estado, ela está aí, ó, a segunda letrinha da palavra. Finos, representando aí o plural, tá? Letra C. Antes das vogais E e I. Então, ó, já fica a dica aí para vocês, fiquem espertos. Ao escrevermos alguma palavrinha, prestem atenção no som dela. O som é parecido com S, né? Mas ali, ó, antes de E e I, letra C. Exemplos: aceitar, deficiente. Eu podia citar aqui também cedo, Cecília, tudo com C, tá? A forma cedilha, C, cedilha. Antes das vogais A, O e U. Exemplos: diferença, berço, açude. E o grupo SS usado sempre entre duas vogais. Exemplos: pessoa, assinatura, tá? Até quando nós pronunciamos, quando palavrinha com SS, dá para diferenciar, né? Porque a gente puxa mais o S, né? Como pessoa, olha aí, ó, pessoa, assinar, né? Então vamos para a próxima página, página 27. Complete com S, SS, C ou cedilha e leia as palavras em voz alta. Então, nós temos adversário, massinha, cigarra, criação, assombrado, ensaio, acidente, situação, assustar, preferência, amassar e suor. Resolva as adivinhas desembaralhando as letras das palavras a seguir. Então, nós temos 3 letras aqui que elas estão completamente embaralhadas. E aí vocês vão descobrir que letras são essas conforme a leitura de cada uma, tá? Letra A. Na água nasci, na água me criei. Se me puserem na água morrerei. O que é? Aí vocês vão ter que descobrir e colocar aqui, tá? Vou dar uma dica. A mamãe usa muito na cozinha para cozinhar. Dá um saborzinho todo especial na comida. B. Saio do quarto e entro na cozinha. Comigo no comando, a casa fica bem limpinha. O que a casa fica bem limpinha aí? Que instrumento é esse aí que é usado que deixa a casa limpinha? E letra C. Quem é a namorada do trem? E aí vocês vão desembaralhar as letras que estão aí, formando a resposta dessas 3 adivinhas aqui embaixo, tá? E para terminar, vocês vão completar as palavrinhas com R ou RR. Macarrão, rabanete, garoa, barro, rádio, jararaca, tá? Então completem aí essas palavrinhas usando R ou RR.
tá? E assim finalizamos também a nossa aula de português. Hoje foi rapidinho português, né? Então aí caprichem nas atividades. Terminando o português, vamos para o próximo livro, Aprender a Pensar. Vamos lá, amados? Tia Miriam. Vamos lá, amados, para o Aprender a Pensar, né? Nós vamos estar fazendo aí a finalização do capítulo 5, tá? Com a metacognição sobre o aprendizado, sobre tudo que você viu nesse capítulo 5, né? Nós vimos lá o divertidamente, aprendemos como as emoções podem estar transformando e modificando o nosso dia a dia, né? Como a alegria, a tristeza, a raiva tem que coexistir para que a gente possa ter um controle de todas essas emoções, tá? Aí aqui você vai estar desenhando, tá? O que você gostou mais nessa unidade, na unidade 5. Vai colocar o seu nome, a sua turma, que é terceiro ano A ou terceiro ano B, tá legal? Aí vai marcar os rostinhos, de acordo com os seus sentimentos e tudo aquilo que você aprendeu. Reconheço meus diferentes sentimentos quando aprendo algo novo. Aprendo a representar de formas diferentes meus sentimentos positivos. Entendo que é bom ter interesse e curiosidade por novos aprendizados. Desenvolvo estratégias pessoais para aprender me divertindo. Você consegue desenvolver aí estratégias para você aprender se divertindo? Como, por exemplo, ó, hoje era o desafio da matemática. Você podia fazer a tabuada cantada em ritmo de funk. Eu sei que todo mundo aí gosta de música. É um jeito diferente de aprender. E você aprende se divertindo, né? Você aprendeu a tabuada de maneira diferente, né? Então, é legal sempre aprender coisas novas. Vamos para a próxima página, que é a 25, tá? Vocês vão fazer 24 e 25, tá bom? Aí é o nosso vamos pensar. Tudo que você viu nesse capítulo 5, tá? Vamos lá, que já vai repassar com vocês aí o que vocês viram. Ó, vocês viram que é divertido aprender, vocês viram o vídeo, né, da Riley, da Divertidamente, que foi colocado as emoções, né, que todas as nossas emoções têm que coexistir, que nenhuma delas pode ser melhor do que a outra. Vocês viram que a alegria queria que a Riley fosse só alegre. Mas, infelizmente, na nossa vida, a gente não é alegre o tempo todo, né? A gente tem, às vezes, um momento de raiva, um momento de nojo de alguma coisa que a gente não gosta, tristeza. Ninguém é feliz o tempo todo, né? A gente tem que saber conviver com todas as emoções que nós temos dentro de nós. Vocês viram que é divertido aprender, né? Vocês viram lá o coleguinha fazendo a pulseira e se divertindo, fazendo a pulseira. O outro, nossa, todo feliz porque conseguiu andar de bicicleta. Vocês fizeram a fórmula para curtir enquanto aprende, né? Teve uma fórmula lá que era o sorvete, o sol, que era a fórmula da alegria da pessoa, e cada um fez a sua fórmula da alegria. Falamos também sobre as emoções positivas, né? Lá naquele organograma que a tia passou para atividade de casa, que vocês tinham que fazer um organograma sobre as emoções positivas, né? Que vocês têm em algum tipo de aprendizado que vocês tiveram. Aí agora você vai responder tudo que você viu a respeito dessa unidade aí que vocês trabalharam emoções, sentimentos, que é divertido aprender, que enquanto você está aprendendo, você se diverte ao mesmo tempo, tá? Então, aí você vai responder. Ao término dessa unidade, sou capaz de... Ao término dessa unidade, você é capaz de quê? De saber controlar suas emoções, de saber que suas emoções têm que estar todas em sincronia, que a alegria e a tristeza, a raiva tem que estar, ó, todas unidas, porque são elas que fazem você se tornar único, né? Da próxima vez eu vou. O que você vai fazer da próxima vez, né? Tipo assim, quando você se descontrolar, quando a raiva vier, né? O que você vai fazer? Ou você vai prestar mais atenção em relação às atividades que você acha que não são importantes, aí que você viu que são importantes. De qual seção da unidade você mais gostou e por quê? Dessa unidade 5. Você vai viajar aí no seu livro do Aprender a Pensar,
na unidade 5, tá? Já vai mostrar onde ela começou. A unidade 5 começou aqui, ó, nesta página, página 17. É divertido aprender? Tem uns coleguinhas, ó, lindos no corredor da escola. Aí você vai viajar nesse capítulo aí, você vai ver tudo que você viu, tá? Desde essa página 17, para você escolher qual foi a que você mais gostou e você vai colocar o porquê. Por que que você gostou dessa aula, tá bom? Aí você responde lá, tá? Viaja aí no seu livro a partir da página 17 para você descobrir qual foi a parte desse capítulo aí que você mais gostou, tá legal? E assim, ó, a tia finaliza a aula de hoje, sexta-feira, tá bom? Fiquem com Deus, hein? A aula do Pensar, tia, ó, fechou, hein? Beijo grande para vocês.